Em quê? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Igreja, diz a palavra do Senhor: agindo Deus, se Deus é por nós, o Senhor é nosso pastor. Você crê nisso? Você crê nisso? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Você crê nisso? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nisso também? É a promessa de Deus para nós essa noite. Querido, abra a tua Bíblia comigo. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel. Aleluia. Capítulo de número 6. Versículo de número 16. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 16. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem ainda não encontrou, fala escola dominical. Amém. Encontraram, irmãos? Amém? A palavra do Senhor diz assim, Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 6. A epígrafe do texto, que é em cima do capítulo 6, diz Daniel na cova dos leões. No versículo de número 16, a Bíblia nos conta e vem relatando assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Amém? Glória a Deus. Agora, querido, abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 5. Livro de Mateus, capítulo de número 5. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Está entre Gênesis e Apocalipse. Então vamos ler Mateus capítulo de número 5. E o Senhor ele nos fala sobre o sermão da montanha e as beatitudes. Assim nos diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo de número 11. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos repetir o versículo de número 4. Repita comigo, no 3. 1, 2, 3. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você crê nisso? Glória a Deus. Isto Jesus subindo para o sermão, para a montanha. E quando Jesus se aproxima da montanha, sobe para a montanha, vem com ele uma multidão. E quando essa multidão se aproxima de Jesus, Jesus sobe no lugar mais alto, onde ele pudesse avistar todos, onde ele pudesse, no campo de visão, 360 graus, alcançar a todos. E ali Jesus começa a explicar o sermão do monte da montanha. E nesse versículo, o que me chama mais a atenção
dentre todos estes, é o versículo de número 4, quando ele começa: bem-aventurados os que choram, vírgula, porque eles serão consolados. Nós vamos parar aqui nesta noite e vamos estudar e vamos aprender. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e assim nós vamos aprender esta noite sobre bem-aventurados que choram. E por que o choro? Nós iremos nesta noite falar para você sobre choro. Há dois tipos de choro que a Bíblia nos relata, e nós hoje iremos falar sobre dois tipos de choro. Há um choro que comove o coração de Deus, e há um choro hipócrita, o choro simplesmente por chorar e para que veja que alguém se incomova por você ou pela sua situação. Mas hoje Deus está procurando nessa noite verdadeiras pessoas que estejam com corações quebrados e estejam chorando diante do Senhor. O que Deus me fez entender dentro desse texto, e eu comecei a analisar, o Senhor me levou para o Salmo de número 30, versículo de número 5. Ele começa a dizer que o nosso choro, ele pode durar uma noite, mas pela manhã, pela manhã, o que nós entendemos sobre choro no capítulo 4, no capítulo 5, versículo 4 de Mateus, e capítulo de número 30 de Salmos, e versículo de número 5, que choro e noite, os dois estão vinculados. Como assim, irmão? Eu não entendi. Eu vou te explicar. Choro é provocado por sensação de dor, angústia, sofrimento, perseguição, alguém que te perturba, alguém que está causando sofrimento em você. Choro, ele é provocado por perda de alguém, por sofrimento, por angústia, por alguém que está distante, você não consegue ver. Aquilo causa dentro de você um sofrimento, uma angústia, e assim consequentemente leva você ao choro. E no Salmo 30, irmão, por que ele está falando que o nosso choro ele pode durar uma noite, mas pela manhã vai ter alegria? Sim, porque noite, querido, é onde é praticada as piores coisas que acontecem neste mundo, neste planeta. As piores coisas acontecem na noite. Mas o que tem a ver noite com choro? Noite significa sofrimento, noite significa trevas, noite significa escuridão, noite significa isolamento, noite significa tristeza, noite significa desamparado. Mas pela manhã vai chegar a tua alegria, pela manhã o teu sofrimento vai acabar, pela manhã o teu choro, a tua lágrima vai se transformar em riso. Pode durar a noite inteira, mas quando chegar de manhã, o Senhor está dizendo: filho, o teu choro durou a noite toda, mas hoje, agora de manhã, eu vou realizar o teu desejo, o teu pedido. E eu comecei a analisar esse texto e comecei a falar: Senhor, entra no meu coração, porque esse texto ele é lindo, ele é maravilhoso. E nós nos deparamos diante das situações que vivemos nos nossos dias, que vivemos hoje. E o tema da nossa campanha, a campanha aqui é Daniel na Cova dos Leões. Eu falei: Senhor, mas esse texto, o que esse texto tem a ver com Daniel? O que esse texto tem a ver com Daniel? Quando o irmão William chegou em casa buscar para vir para cá, eu falei: varão, não tem uma mensagem, não tem nada. Eu fui buscar o Senhor hoje, subi um monte, subi 8 horas, voltei 11 horas e nada. Falei: Senhor, faz alguma coisa, fala o meu coração. Chegando aqui, as irmãs começaram a louvar, a irmã começou a louvar, Deus começou a bradar no meu coração referente a choro. Eu não sei a situação, ou o que você está passando, o que você está enfrentando neste momento, ou se o seu choro está grande, ou se o seu sofrimento está grande. Eu não quero saber disso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele está aqui nessa noite, e Ele vem para isso. Ele está aqui para isso. E o Senhor começou a falar no meu coração, eu sentado aqui. E eu comecei: Senhor, mas me leva a alguém que chorou e teve um leão, Senhor, dentro da sua casa, e precisava destruir esse leão para alcançar o seu objetivo e alcançar a sua vitória. Alguém que sofreu, Senhor, porque foi jogado dentro de uma cova e o leão estava lá para devorar. E eu comecei a analisar, o Senhor me levou a uma história muito linda. Em 1 Samuel, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu espero. 1 Samuel, capítulo de número 1. Aleluia.
1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, depois de Juízes. Depois de Juízes vem 1 Samuel. 1 Samuel. Aí o Senhor me fez viajar. O 1 Samuel. E a Bíblia nos conta em 1 Samuel. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1. A epígrafe do texto nos fala e nos narra uma história de um homem que é chamado de Eucana. Eucana e suas 2 mulheres. Assim é a epígrafe do texto. Mas o que me chama a atenção neste texto é que Eucana tinha 2 mulheres. Uma de nome Penina, que significa pérola, e a outra de nome Ana, significado em hebraico graciosa. Penina tinha filhos e filhas, porém Ana não tinha nenhum. E eu comecei a analisar, Senhor, mas por que isso? Por que Penina e Ana e Eucana? Para quem não sabe quem era Eucana, Eucana significa possessão de Deus. Homem que era agraciado por Deus, cheio de Deus, era possesso de Deus. Eucana era pai de Samuel. Eucana era cantor levita da família de Coata. Era membro da família dos benjamitas. Coroatitas se juntou a Davi na cidade de Ziclag. Quem era Eucana? Eucana era guardião da arca, príncipe do exército que ele guardava. Esse era Eucana. Quem era Eucana? Marido de Ana e Penina. Mas o que nos leva à história, o que a história nos faz entender e o que a história nos faz levar para o choro. Por que tem choro nessa história e por que tem leão nessa história? Porque eu quero te entender. Fala assim comigo, repita comigo assim: leão. Leão. Muitas vezes está do nosso lado. Leão. Muitas vezes está do nosso lado. Mas só que quando nos prostramos, Ele aparece para nos dar o socorro. Aleluia, Deus. Ana nos conta a história que Eucana era um homem que morava na cidade de Ramataim, montanha de Efraim, cujo nome dos filhos era Joroão, filho de Eliú, filho de Toô, filho de Zufre e filho de Efrateu. E ele tinha 2 mulheres, como eu falei, uma era Ana e a outra Penina. Penina, preste atenção, Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E o que acontecia? Todos os anos da sua vida, todos os anos, Ana, Eucana e Penina subiam para Siló para sacrificarem ao Senhor. E quando eles iam nessa trajetória, quando eles iam nesse caminho, o que acontecia? Ana não tinha filhos, mas porém Penina tinha. E Penina era aquele tipo de rival que ficava o dia inteiro, a noite inteira do lado e falando assim: olha, eu tenho filho, você não tem. Eu sou agraciada e você não é. Eu tenho filhos e posso te chamar para comer, você não pode. Eu posso chegar para o meu filho e falar: Joãozinho, vem mamar, vem papar, porque eu tenho, eu posso. Ana não tinha. E isso era todos os dias da vida de Ana. Aquele leão do lado dizendo: eu vou te devorar, eu vou destruir o teu sonho, eu vou acabar com a tua vida, eu vou acabar com a tua história, eu vou acabar com o teu ser, eu vou destruir você. Os seus sonhos não adianta, não tem mais como você prosseguir, porque você é estéril. Não tem como você prosseguir, porque você não vai ter continuidade, você não vai ter geração. Aleluia. E quem tinha filho, querido, naquela época, era dom de Deus, era dádiva de Deus, era graça de Deus. E Ana começou a olhar para Penina, e via em Penina o que ela não tinha, via em Penina o que ela mais desejava. O que, irmãos? Filhos. O que ela mais desejava ter? Filhos. Mas o que nos leva à história é que quando eles subiram de ano em ano para Siló, para sacrificar ao Senhor, Ana orava, Ana buscava, Ana pedia, Ana clamava, mas a resposta não vinha. Talvez você está assim dentro do seu lar e está falando do Senhor: eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou buscando, eu estou insistindo, mas parece que a vitória não vem, Senhor.
O que está acontecendo de errado? E a Bíblia nos conta, quando nós vamos lendo, a Bíblia nos conta que Ana chorava, Ana orava, Ana buscava, mas parece que Deus não ouvia a sua voz, parece que Deus não atendia a sua voz. Aqui está a diferença do primeiro choro. A Bíblia nos relata que Ana chorava, quando ela se prostrava, ela orava e chorava. Mas a Bíblia e a história também nos conta que quando Ana estava orando e chorando, Samuel estava sentado na cadeira, aonde ficava o pilar do templo, ou seja, aonde ele julgava todas as causas de Israel. Ele estava sentada e Ana chorava e olhava para Samuel. Viaja comigo. Ana orava e olhava para Samuel. Mas por que isso? Para ver se Samuel se comovia com o seu choro. E tem grandes discípulos que está orando não para Deus, está orando para o irmão que está do lado, ou para o profeta que está do lado, ou para o profeta que está aqui no púlpito, para ver se ele se comove e fala assim: olha, o irmão está chorando, eu vou lá profetizar. Não, querido, não chore assim não. Chore para comover o coração de Deus, chore para comover o céu, chore para que o seu choro chegue diante de Deus e o Senhor atenda o seu clamor. Porque enquanto você chorar para ela ver, enquanto você chorar para que eu veja, enquanto você chorar para que o seu esposo veja, para que a sua mulher veja, para que o seu filho veja, Deus não vai ouvir. Glória a Deus, aleluia. Primeiro choro, não faça um choro aparente. Chega de chorar para que as pessoas sintam dó do seu choro, para que as pessoas sintam dó de você. Ou você acha que quando Daniel estava na cova dos leões, ele começava a chorar, os leões iriam sentir pena do Daniel? Iriam sentir pena? Não. Então pra cá é pra quê? Porque chorando, oh meu Deus, chora e abre o olho e vê pro lado, chora e abre o olho e vê pro lado. Deus não quer isso de você. Deus te chamou para ter o melhor dessa terra. Deus te chamou para ser o melhor dessa terra, e ser o melhor dessa terra nessa noite. O Senhor, querido, Ele está aqui, Ele está do seu lado e Ele está falando: tu pode chorar o tempo que chorar, mas a partir do momento que você parar de chorar, para que as pessoas vejam o teu choro, eu irei atender o teu clamor. Enquanto eles sacrificavam, apresentavam a sua oferta, junto com o sacerdote ali, apresentavam ali. Quando terminava o sacrifício, ele distribuía a oferta com eles. Aí vem a parte mais sofrida de Ana. O povo se junta, se senta na mesa, todo mundo sentado na mesa, vamos cear, vamos comer. Quando de repente Penina olha para o lado, quem está sentado do seu lado? Ana. Ela olha e fala: agora vai ser bom. Ela olha e fala assim: filho, vem papá com a mamãe, vem. Ela chama mais um, porque a Bíblia fala que ela tinha filhos e filhas. Ou seja, ela era uma mulher fértil. Ela tinha filhos e filhos. E ela me chama mais um: ei João, vem papá com a mamãe, a oferta. Imagina para Ana vendo aquela cena se repetir ano após anos. Você já imaginou o que você está passando no seu lar e você está falando assim: Senhor, eu não estou mais aguentando, eu não estou mais suportando, eu já estou chegando aqui, Senhor, em um estágio que eu não suporto mais. Imagina a Ana ter que ouvir isso todas as vezes, todas as noites, todos os dias, todas as manhãs. Você acha que aquilo não gerava em Ana um sofrimento, uma dor, uma angústia? Um sofrimento desesperador? Mas só que Ana, ela se esquecia de um detalhe, querido. Deus, quando Ele criou a terra, fez tudo que tinha na terra, Ele criou o homem, criou a mulher. Ele falou assim: crescei-vos e crescei-vos e crescei-vos e multiplicai. Está muito fraco, irmão, Deus me perdoe. Crescei-vos e multiplicai. Agora Deus ouviu. Então, queridos, Ana se esqueceu desse detalhe. Mas o que isso tem a ver com Ana? Queridos, Deus, Ele fez uma promessa, e isso é uma promessa: crescei-vos e multiplicai-vos. Ou seja, é direito seu, é dever seu, você tem direito, é uma promessa. Eu fiz para você, toma de posse da promessa, porque o que eu prometo eu cumpro, aquilo que eu falo eu cumpro, aquilo que eu prometo eu vou cumprir.
Que Deus falou isso, crescei-vos e multiplicai-vos. Só que Ana não se lembrava dessa promessa. E Ana ficava sofrendo, chorando. Ele chorando, voltando para casa. Eu quero olhar para Ana e falar: Ana, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Ela não se contentava, querido. Ela não estava suportando todo aquele sofrimento e dor. Todo aquele sofrimento que ela vinha passando. Ela olhava para Eucana e falava: não, eu te amo. Mas isso não é o suficiente. Tem algo aqui que precisa ser preenchido. Tem algo aqui que precisa ser preenchido para que os meus dias futuros sejam agraciados. E Ana começa a orar. Vão para casa. Voltam novamente depois de um ano para sacrificar e agradecer ao Senhor. Primeiro choro. Não chore para que as pessoas tenham pena de você. Quando Ana volta novamente para sacrificar em Siló, vem sendo tormentado o caminho inteiro por Peninda. Mais uma vez vai você orar, mais uma vez vai você chorar, mais uma vez você vai clamar e nada vai acontecer. Esse leão era chato, viu, queridos? Talvez tenha alguém falando assim para você: olha, o teu sonho de ser cantor não vai dar certo. O teu sonho de ser pregador não vai dar certo. O teu sonho de ser dirigente do círculo de oração não vai dar certo. Ei, querido, eu estou aqui para falar para você debaixo da palavra: vai dar certo. Porque o que o meu Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que o meu Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. E Ana se esqueceu da promessa, chegando depois de um ano para sacrificar, para se apresentarem novamente diante de Deus. Ana fez diferente. Ana já começou a fazer uma coisa que é coisa de crente, coisa de louco. Ana, antes dela se prostrar de joelhos, ela já vinha de casa falando assim: hoje eu vou fazer algo diferente. Aleluia, Deus. Eu não vou chorar para que o sacerdote, sentado naquela cadeira como ele sempre está, veja eu chorando. Não! Hoje eu vou fazer diferente. E eu quero falar para você nessa noite: faça o diferente hoje para Deus. Faça o diferente hoje para Deus. E ela chegou e falou assim: hoje eu vou fazer diferente. Então Ana se levantou. Depois de comer e beber em Siló, o sacerdote estava sentado, estava sentado em uma cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ali Ana começa a falar: Senhor, preste atenção, Senhor, olha a oração de Ana: Senhor, eu te darei o filho que tu me deres, e colocarei ele na tua casa, Senhor, assim que desmamares, para todos sempre, a todos os dias da sua vida. Ana já fez um voto com o Senhor antes que ela tivesse o seu filho. Ana já prometeu ao Senhor algo que ela ainda não tinha. Ana ela já se pôs assim: vou fazer algo diferente para ver se dessa vez vai. Senhor, eu estou te oferecendo um filho que eu ainda não tenho para a tua casa, para ser profeta de Israel. Ana chega, começa a sentar. E o que me chama a atenção, querido, é que quando Ana chega no templo pela terceira vez, ela chega, se ajoelha, porque o que acontece? Ajoelhou, ela está falando: Senhor, tu és grande, tu és soberano. Porque ajoelhar significa Ele é maior. Se você se ajoelha para alguém, você está dizendo: você é maior que eu, você merece adoração, você merece reverência. Mas só que Ana ela fez diferente. Só se ajoelhar não bastava, porque todas as vezes que Ana orava, ela se ajoelhava. Ana decidiu fazer diferente. Ana falou: já que eu já prometi algo que eu não tenho, eu vou fazer diferente. Eu vou provocar agora uma comoção no céu. Ana se ajoelhou. Mas quando Ana se ajoelhou, ela já estava dizendo: Senhor, tu é grande. Porque ajoelhar está se dizendo: alguém aqui que eu estou me ajoelhando é maior do que eu. E ela falou assim: não, Senhor, só me ajoelhar, só dizer que tu é grande. Isso eu já cansei de falar, isso eu sei falar, isso eu sei dizer. Mas Senhor, eu quero algo diferente. Eu quero fazer algo diferente. Ana pegou, se ajoelhou e falou: Senhor, hoje tu vai ouvir a minha voz.
Ana se ajoelhou e prostrou-se com o rosto. Oh, aleluia! Quando você se ajoelha, você está dizendo: eu sou submisso a você. Agora, quando você se prostra, você está dizendo: Senhor, eu não sou ninguém e tu é tudo. Eu estava dizendo: Senhor, eu não aguento mais. E Ana, ela começa a orar e ela começa a chorar. E a Bíblia nos fala no versículo de número 10, de capítulo de 1 Samuel. E ela fala assim: pois Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas só que Ana, querido, ela pegou e falou assim: para quê? Eu já estou de joelhos, já estou me humilhando. Porque o que acontece é o seguinte: hoje, ser crente não é fácil. Mas nós estamos vivendo numa época tão terrível, uma época tão desprezível, porque todas as pessoas, a maioria dos pregadores que hoje eu vejo, fala assim: hoje nós estamos vivendo uma geração do pecado. Mas querido, não aceita isso. Sabe por quê? Porque você faz parte, você é parte dessa geração. Então não aceita falar para você assim: você vive uma geração do pecado, a pior geração é essa. Não, querido, você faz parte dessa geração. Então quando alguém fala assim: você faz parte de uma geração pecaminosa, eu não faço. Eu faço parte de uma geração que é eleita. Você faz parte desta geração. Glória a Deus, aleluia. E Ana se prostrou, orou e chorou. Mas há uma diferença no choro de Ana. Mas qual a diferença? O segundo choro vem agora. Ana ora, mas só que a Bíblia nos conta que Ana só fazia isso. Você está entendendo? Aleluia. Você não conseguiu entender? Ana só fazia isso. Presta atenção nos meus lábios. Deus tremendo. Ana, ela orava, as lágrimas desciam, a sua alma quebrantada, o seu espírito arrasado, mas ela não conseguia abrir a boca. Ela só batia os lábios e falando: Senhor, tu és grande, Senhor, tu és grande, Senhor, tu és grande, Senhor, tu és grande. Ana não pronunciava palavras, o seu choro não era ouvido pelo profeta Eli. Ela só batia os lábios e estava dizendo consigo em mente: Senhor, tu és grande, Senhor, eu sou submisso, Senhor, eu me humilho, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me entrego. É isso que devemos fazer. Não precisa chorar para ninguém ver você chorando, não precisa chorar para que ninguém veja você gritando. Não precisa disso. Só bata os seus lábios. A Bíblia nos ensina: quando fores orar, entra em teu quarto em segredo, fecha a porta. Glória a E Deus. fala com teu pai em segredo. É Bíblia. Não precisa mostrar o teu choro, porque ninguém precisa saber do teu sofrimento. Se tem alguém que precisa saber da tua amargura, da tua dor, do teu sofrimento, esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Porque ele vai entrar na tua causa, ele vai entrar na tua vida, ele vai entrar no teu trabalho, ele vai entrar nas áreas da tua vida e vai falar: eu sou o Senhor teu Deus, estou chegando hoje para te dar o socorro. Eu sou o Senhor teu Deus, estou chegando hoje para te dar a vitória, para te dar o livramento, para te dar a bênção. Show me, né? Ratu andaga raba shuri endekemi andaga lonanas. Ayuando kulo andakai wan ekho wan deya. Wan ebirotikias. Deus poderoso. Glória a Deus. Rai adalanda kandrio do kobenegias. Raiondo amba de kundreas. Plume de kindi de o andara lama do gorobashai. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, Deus, Deus. Aleluia, Deus. Ela só batia os lábios. Ela não precisava mais chorar para que as pessoas vissem o seu choro. A Bíblia diz que Ana precisava dormir para no outro dia voltar.
Ou seja, a Ana chorava a noite inteira e ela falava: Senhor, Senhor, eu não suporto, eu não aguento, está doendo, está sendo pesado, o meu fardo está pesado, o meu fardo está pesado. Talvez você está dizendo: Senhor, o meu fardo está pesado, Senhor, o meu fardo está pesado, e Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, aleluia. Pode estar pesado, mas joga nas mãos do Senhor. Glória a Deus. E Ana começou a chorar e bater os lábios, e o profeta Eli começou a falar: tem algo diferente, alguma coisa diferente está acontecendo ali. E quando você começar a chegar nessa etapa da sua vida, alguém vai falar para você: ela está diferente, ele está diferente. Tem algo diferente na vida dele. Tem algo que eu não estou entendendo e que tem na vida dele que eu não estou conseguindo entender. E sabe o que era isso? A presença de Deus estava abundantemente sobre a vida de Ana. E quando Ana percebeu que Deus tinha feito uma promessa, porque Deus, eu tenho certeza que já prometeu algo sobre a sua vida, mas você às vezes esquece que Deus prometeu e fica só cobrando, Senhor, a minha promessa, Senhor, a minha promessa, Senhor, a minha promessa. Você não para de bater naquela tecla. Ei, Deus promete e cumpre, Deus promete e cumpre, mas o que nós devemos fazer, a nossa parte para que as nossas promessas cheguem em nossa vida, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos prostrar, nos humilhar, falar assim: Senhor, Tu és grande, e as Tuas promessas sobre a minha vida, eu recebo e tomo de posse, independente do que aconteça, Deus, Ele vai cumprir, e vai realizar, e vai falar assim: filho! Se todos estão dizendo para você que você não vai conseguir, e porque você está sem força, Jesus fala em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a palavra de Deus. E Ana se lembrou da promessa. Ela falou: Senhor, porque, querido, Deus não se joga contra a parede. Aprenda isso: Deus, você não pode jogar Deus contra a parede. Senhor, Tu prometeu e Tu tem que me dar. Com Deus não funciona assim. Senhor, Tu prometeu, lembra? Trate de cumprir. A palavra nos diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometeria eu e não cumpriria, ou falaria eu e não velaria pela minha palavra? Deus é filho do homem para que minta. Então não adianta ficar: Senhor, Tu fez uma promessa, se essa promessa não se cumprir na minha vida, eu não vou mais buscar, eu não vou mais orar. Não é dessa forma que funciona com as coisas de Deus. Não é assim. Porque a Bíblia nos ensina que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e debaixo dos céus e da terra. Há um tempo determinado.